Olá, galera! Estamos aqui com mais um episódio na Arca. Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Limon. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fica aqui porque esse vídeo é pra você se você clicou aqui, tá bom? Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu queria falar rapidamente com vocês sobre a Sharks Intercâmbios. Isso mesmo, a Sharks Intercâmbios ajuda brasileiros a realizarem o sonho de estudar e trabalhar fora, com assessoria completa e gratuita. A Sharks tem programas de estudo e trabalho na Irlanda, Malta, Espanha, além de cursos em mais de 11 países. E se você já está na Irlanda, a Sharks também auxilia na renovação de cursos e no acesso a universidades com bolsas de estudo. Então, se você ficou até aqui e você se interessa, entra aqui na descrição desse vídeo e preenche o formulário que um dos consultores vão entrar em contato com você. Então não faça sozinho, porque a Sharks Intercâmbio cuida de tudo. Obrigada, Vanessa, por vir aqui. Obrigada a você. Tô muito ansiosa pra conhecer essa história, porque eu não sei, tá, galera? Mas, pra gente começar, se apresenta um pouquinho aí pra galera, fala um pouquinho de você. Não sei, da onde você veio, do Brasil, veio da onde você veio, onde você cresceu, sua família é uma família cristã ou não? Conta um pouquinho pra gente. Sim, meu nome é Vanessa Silvério, tenho 40 anos, sou de Itapira, interior do estado de São Paulo. É uma cidadezinha com 80 mil habitantes, quase ninguém conhece. Venho de uma família católica, né? Essa minha família, é engraçado falar porque quando passava os testemunhos de Jeová no portão de casa, a minha mãe falava, fecha a cortina. Acho que muita gente. A gente tinha medo. Ah, sério? Desde criança, mas ela não gostava, porque ela falava que roubava o tempo dela. E que não era bom a gente escutar o que elas estavam falando, que era tudo mentira, que elas falam de Jeová. E quando elas andavam umas senhorazinhas de 5, assim, né? Não de 5, mas de 13 em 13, uma do lado da rua, assim. E eu via elas vindo lá embaixo, falava, mãe, elas vêm vindo. E minha mãe falava, fecha a cortina aí, não fala alto, porque elas vão ficar aqui. Se elas verem que a gente tá aqui, elas vão ficar batendo palma. E aí, né, ficava com aquilo na cabeça, né? Mas, enfim, aí o tempo foi passando, fui pra escola. Nessa fase da minha vida eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu tava na escola, mas a minha família, a gente não, ela era católica, mas não praticante. A gente não ia pra igreja. Certo. A gente, pra falar que não ia pra igreja, a gente ia quando tinha missa, assim... Aquela religiosidade, né? Alguma missa, assim, específica, Sim. Batismo de criança, alguma coisa assim, sabe? Natal. Natal, quando Páscoa. tinha Páscoa, tinha aquela coisa de fazer, né? E não comer, né? Sim, não comer carne. Enfim. E aí eu passei meu pai era muito protetor também, né? Nessa fase ele não deixava eu sair de casa. Era muito bravo. Meu pai é muito bravo. Hoje não é tão mais assim, mas meu pai sempre foi muito rígido. Certo. Isso foi até os 18 anos da minha vida, né? Que ele nunca deixou eu sair. Às vezes que eu saía antes, eu saía com o meu irmão, que é o mais velho. Eu tenho 2 irmãos. Tá. E eu sou a do meio. Então, eu tinha que sair com ele. Ele não gostava que eu saía atrás dele. Mas meu pai falava, é a única condição de você ir com o carro. Meu pai emprestava um carro pra ele. E aí eu ia de vela, quando ele ia sair com as namoradinhas. Até eu chegar aos 18. Foi assim minha vida. Eu fiquei em casa e não saía. Quando chegou 18, eu conheci uma pessoa. Fui pra escola, mas assim, eu já estava quase entrando na faculdade. Mas antes disso, eu conheci uma pessoa. Namorei com ele 1 ano. Uma pessoa 10 anos mais velha que eu. Meu pai quase não deixou. Porque eu tinha acabado de fazer 18. Mas, enfim, namorei dentro de casa, né? Aí sim, meu pai deixou. Mas depois desse tempo, durou 1 ano, ele me largou. E nisso que ele me largou, eu comecei a surtar, tipo, de tristeza, enfim. Aí com o pessoal da escola, não, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos tomar uma coisinha aqui. Eu indo, porque eu não era de beber. Nunca tinha sido de beber antes, né? Até os 18.
Então, depois dos 18, eu fui ladeira abaixo. Aham, Aí eu desandou. desandei, comecei a beber. Nessa época, bebia muito, daí na época da escola, né? Mas escondido dos meus pais, a gente levava bebida, né? Na bolsa, assim. E eu fazia de tudo pra chamar a atenção daquela pessoa, pra ele voltar pra mim, Sim. né? Tinha umas amigas na época bem doidinhas, que elas falavam assim, não, Vã, tem uma coisa, ele vai, se você fizer, ele vai voltar pra você em 10 dias. Tipo, mandinga, Tipo magia. magia, tá. Eita! E eu não Meu sabia, não Deus. conhecia nada, né? Aham. Fui com Fei. ela nesse No lugar. lugar. Ela me levou num lugar bem afastado. Eu já conhecia esse lugar, Tá. mas ela nunca tinha me contado que Certo. conhecia esse lugar. A gente foi e eu fiquei muito curiosa. Certo. Falei, o que acontece aqui? O que você encontrou quando você chegou lá? Como era? Uma senhora. Era uma casa simples. Tá. Cheio de vela, cheio de imagens. Umas imagens estranhas. Não eram imagens de santo, assim, eram umas Tá. imagens... Macabras. E aí eu falei... E era bem escuro a casa, sabe? Tipo, eu não enxergava direito as coisas. E aí ela, não, pode confiar. Eu sempre venho aqui. Eu falei, sério? Tipo, tudo bom. Mas ele vai voltar em 10 dias. Minha preocupação, né? Aham, nossa. Vai voltar em 10 dias. Eu falei, o que eu preciso fazer, então? Precisa pagar. Ah, Ah, quanto? Eu não lembro quanto que era, porque faz muito tempo, né? mas caro? Aquelas... É tipo, acho que R$100 Tá. era assim, sabe? Aham. E aí eu falei, tá, hoje eu não tenho, mas eu vou voltar. Aí fui pra casa, aí eu menti pra minha mãe, falando que eu tinha que pagar uma conta, uma dívida, enfim. E ela, que conta é essa? O que acontece que você não faz conta? Falei, ai mãe, eu comprei, não lembro o que eu vendi Comprei pra ela. a alma de alguém. Comprei alguma coisa lá que eu falei pra ela que eu tava devendo na escola, pra alguém lá. E aí ela me deu. Eu voltei lá. E eu fiz. No que eu fiz, O que você fez exatamente lá? ela não disse, ela só disse assim, fala o nome completo da pessoa, as datas de nascimento, Aham. que eu vou oferecer, alguma coisa assim, ela disse lá, e ele vai voltar pra você. Uai, tá vendo, gente? Ah, misericórdia. Aí eu falei, tá bom, muito ingênuo, né, tipo... E ela fumava muito, lembro que ela acendia um cigarro atrás do outro, Uau. e ela falava... Não era ela mais. Sim, Quando ela tava falando comigo, já não era ela mais. tava manifestada. Isso. Tá. A voz era diferente. Muito, muito estranho, muito esquisito. Ela baixava um espírito. Isso. Tá. E aí falava também que ele já tava com outra. Isso eu já sabia. Caramba. Enfim, aí... Esperei esses 10 dias e nada. Você não ficou com medo? Não. Tá. Você não já, tipo, você Não tinha... Não sabia, né? você não tinha noção que era Minha demônio. amiga tava muito feliz. Tipo, assim, ela, no relacionamento dela. Eu falei, pronto, é isso. Mas você não tinha noção, assim, que você estava lidando com demônios. Não. Tá. Não. Caramba. Eu pensava que era tipo um espírito ali que Bom, ajudava. que ajudava, certo. Ainda minha amiga falou, não, ela não faz mal pra ninguém. Uhum. Ela não faz mal pra ninguém, ela te ajuda e tal. No caso, a pessoa ela não tem noção que ela tá lidando com demônios, né? Ela tá Não. achando que ela Ninguém vai literalmente falar, tá ajudando ó, alguém. vamos lá falar É, com o demônio. Nem a mulher que tá fazendo isso ali, recebendo, não sabe. Tá enganada, infelizmente. Ah. Pois é. E aí eu lembro que eu voltei pra casa e nada aconteceu depois de 10 dias. Aí eu falei, eu vou voltar lá, eu quero meu dinheiro de volta. O menino queria ver tudo, menos eu na frente dele. E aí eu falei, gente, tá. Ela falou assim, não, vamos lá, vamos lá. Aí ela falou, não, espera, você tem que ter paciência. E depois desse tempo, eu comecei a mudar dentro de mim. Comecei a vestir umas roupas estranhas. Algo mudou em mim depois desse dia. Tá. Eu comecei a me vestir muito sensual. Uau. Eu comecei a fumar cigarro, era coisa que eu não fumava. E
Pode falar o que eu parecia? Por favor. Aham. Parecia que tava numa pombagira. Aham. Mas porque quando a gente se envolve com algo assim, a partir do momento que você vai lá e pede ajuda, né? Esses espíritos, como a gente não tem entendimento, você fez um pacto. Sim. E você mesmo falou que a mulher, ela fumava um cigarro atrás do outro, né? A entidade que baixava nela, você deu legalidade pra essa entidade, ela foi pra tua vida. Pois Isso que é. acontece toda vez que a gente tem contato, né? Com Procura, né? Isso daí. pacto, com essas coisas, exatamente. Então, eu fui muito ingênua também, né? Eu acredito que muitas pessoas Sim. fazem isso por não saber, não ter a consciência da gravidade que isso causa depois na tua vida. Aham. E eu fui, aí eu comecei a ver. Eu na verdade não via mudança em mim. As minhas amigas depois falavam: Nossa, você vai com essa roupa? Você nem tchum. Eu falava: Tô linda, maravilhosa. Eu vou assim. E os peitos, tudo, né? Pra fora. Todo decotado, enfim. Só que não combinava a roupa, sabe? Parecia cada uma peça de uma cor, outra peça de outra, um salto estranho, uma Tipo, maquiagem. confuso. E Meu tipo, Deus. achava que tava arrasando. Aham. E esse menino, ele voltou a ficar comigo de volta. Ele voltou. Eu falei: Agora tá funcionando. Ele voltou. Só que ele só me usava daí. Ele não voltou pra namorar mais. Uhum. E isso foi um tempão. Isso aconteceu por um tempo. Sim. E eu ficava cada vez mais frustrada, eu ficava mais rebelde. Aí, tipo assim, foi pra mim mesmo, entendeu? E ele depois, ele correu, porque ele viu que eu tava muito descontrolada. Quando ele, né, falava: Não quero mais, acabou, a gente só vai ficar. Eu ficava mais descontrolada ainda, coisa que eu nunca fui, né? Ele falava: Você tá diferente, você não era assim, tal, não sei o quê. E eu brigava, tava sendo barraqueira na rua, sabe, com as minhas amigas. A gente tinha uma galerinha. E porque assim, depois que ele largou, foi ladeira abaixo, né? A minha cabeça pirou e eu encontrei umas meninas. Aí eu fiz amizade com elas tudo mais velhas que eu. Tinha carro, tudo, passava em casa me pegar. Minha mãe falou: Você tá saindo com essas meninas mais velhas? Não sei, viu? Eu: Não, elas são minhas the best agora. Nossa. E depois disso, até então era só o álcool e o cigarro. Mas depois de um tempo, quando eu conheci essas meninas, a gente começou a usar Entorpecentes. isso, outras drogas mais fortes, Tá. né? E numa vez que eu usei isso, eu passei muito mal. Passei muito mal em casa. E eu falei: Eu vou morrer. Eu vou morrer. E o meu coração, eu senti ele pulando. Eu olhava assim, ele pulando. E aí eu falei: Meu Deus, mãe, leva pro hospital. Mas por que tu tá vendo? Tá acontecendo o quê? E eu não queria falar. Falei: Só leva. Só leva. Aí meu pai correu e me levou pro hospital. Aí chegou lá, o médico falou: Ele sacou na hora. Ele falou: O que você usou? Aí eu? Nada? Não, você usou alguma coisa. Se você não falar pra mim o que você usou, eu vou te dar agora um remédio que vai, pode ser, acontecer alguma coisa, alguma reação. Sim. E aí eu falei: Não, tal, eu usei, né, cocaína. E aí a minha mãe ouviu, minha mãe chorou muito, meu pai também. E aí foi a primeira vez que eles viram que realmente tinham, tipo assim, o que a Vanessa tá fazendo da vida dela. E aí eu fui pra casa, meus pais ficavam muito no meu pé daí, não queriam mais que eu saísse, enfim. E depois deste tempo, eu passei um tempo sem sair de casa, muito frustrada também, só que eu não sabia, já que eu já estava um pouco viciada, né? Eu queria... Viciada, assim, no que eu falo de sair e Pra comprar. e ver, assim, e beber, porque, assim, não me dava vontade de usar sem bebida. Tá. Eu queria beber. E se eu bebia, eu usava. Então foi assim por um bom tempo. Até que eu fui para Campinas, uma amiga me chamou para morar lá, e eu falei para minha mãe: Se der certo, eu vou daqui a um mês. Minha mãe: Não, você não vai. Falei: Não, essa menina, ela já estudou comigo, não sei o quê. Expliquei, né, a menina, quem era. E daí minha mãe falou: Tá bom. Aí passou um tempo, depois de um mês, eu fui para Campinas, porque assim, eu tinha um vazio dentro de mim que naquela cidade nada daria certo mais para mim.
E eu achava que mudando de localização, mudando de cidade, eu ia encontrar algo que tava ali me dando essa agonia, né? Essa tristeza, na verdade. Mas eu fui para Campinas, fui morar em Campinas. Chegando lá, eu achei que ia resolver, mas piorou tudo, né? Piorou tudo. Peraí. Fecha a porta ou não? Tá, por enquanto tá tranquilo. Não vai pegar? Acho que não vai pegar, não. Tá. Você foi pra Campinas. Se começar a passar muito aí, mas por enquanto tá tranquilo. Tá bom. E aí eu fui para Campinas, fiquei lá um tempo, longe dessas outras amigas minhas. Ainda teve até algumas vezes que elas foram me visitar e a gente usou de novo, né? E seguia usando, como se fosse uma cervejinha. E só que assim, chegou em Campinas, eu conheci outras pessoas, porque eu procurava o quê? Balada, deve ter muita balada aqui em Campinas. E aí eu fui procurar umas baladas, acabei conhecendo outras pessoas e conheci o meu ex-namorado. Esse meu ex-namorado, ele era amigo de alguns amigos em comuns lá de Campinas. Essa pessoa, eu fiquei com ele 7 anos. Mas é até engraçado assim falar, né? Porque é um relacionamento tóxico, mas você ficou com ele 7 anos, entende? Então, tipo... Mas por 7 anos foi tóxico? Foi. Caramba. Foi. A Assim, gente... é em graus, sabe? É em graus. Começa com uma coisa assim que você fala, não, Boba, isso aqui é normal. Quando a gente vê, a gente fica preso, né? E depois foi aumentando, enfim. Caramba. Como eu era uma pessoa muito carente, né? Por ter sido rejeitada, né? Pelo primeiro relacionamento. Eu carregava aquele vazio comigo ainda. Então, eu queria buscar nas pessoas esse vazio. Nas pessoas, nas coisas, né? Um vazio que só Jesus pode preenche. preencher. Então, eu estava buscando ainda nas pessoas. E fui buscar nessa pessoa que ele só me tratava mal, me xingava. Mas depois ele se arrependia, ele chorava. Depois ele fazia de novo, até que teve agressão física. Meu Deus. Era doido. Aí meus pais, não, você vai largar dele, porque todo mundo ficou sabendo. Tinha manchas pelo corpo, até. Nossa. Envolveu polícia várias vezes. E eu não conseguia largar. Eu largava, ficava um tempo largada, depois eu voltava. Sabe, eu não sei, algo tinha ali que fazia eu voltar, sabe? Então foi muito difícil esse tempo pra mim também. Porque eu queria sair, eu queria me livrar dele, mas eu não conseguia. Eu sempre voltava. E quando eu tava com ele, eu tinha medo. Eu sentia medo. Tinha medo dele? Tinha medo dele. Tinha medo do que ele poderia fazer comigo. Porque ele também usava drogas. Ele também usava, a gente usava junto. Mas ele, assim, não era quem fala assim, drogado, mas assim, não era aquele drogado que não tem trabalho. Ele era uma pessoa de um cargo excelente. Um drogado sofisticado. Mas que você olha na rua e fala, nossa, não, esse cara não usa. Sim, disfarçava bem. Eu também, se você olhasse pra mim, você falava, não, ela não usa. Entende? A gente não era, nossa, fazendo as coisas na frente dos outros, não. Mas eu comecei a ir pras raves também em Campinas. E eu ia com ele. Lá a gente usava êxtase, a gente usava várias coisas. E ficava 2 dias sem falar com a minha mãe. 3 dias. E ela ficava doida, porque ela pensava, ele fez alguma coisa com ela. Meu Deus. Porque quando a gente brigava, eu saía com as minhas amigas, ele ficava doido atrás de mim. E aí ele ligava pra minha mãe, falando assim que ele tinha me matado. Meu Deus. Aí a minha mãe ligando pra mim, Meu Deus. e eu não atendia, porque eu tava na rave dançando. Nossa. E a minha mãe achava que eu tava morta. Misericórdia, coitada da sua mãe. Pois é, sofreu muito, coitada. Meu Deus. E eu era assim, não, tá tudo bem, tô com as minhas amigas. Depois eu falava, fica, né, tá tudo bem. Nossa, eu fiz, coitada, sofrer muito. Porque ela quer ficar atrás da filha, né? Quer saber como que tá, né? Ela falava, quando você tiver os seus filhos, você vai saber como eu tô sentindo, ela falava. Nossa, sim.
E isso, nossa, isso durou por muito tempo. Ele fez eu brigar com a minha família também. Teve uma época que eu falei, não, vocês estão se intrometendo muito na minha vida. Eu acho que é melhor eu parar de vir aqui ver vocês. Olha o grau da lavagem cerebral que ele também fazia em mim, sabe? Não deixava eu se aproximar de algumas amigas minhas mais. É assim, aconteceu muita coisa mesmo. E claro que se eu pudesse voltar atrás, mas a gente não pode voltar atrás, né? E eu vim carregando esse trauma, né, de relacionamento. Porque eu falava assim, do primeiro relacionamento, eu falei assim, eu quero uma pessoa que cuide de mim, eu quero uma pessoa que me ame. E esse segundo, ele falava que me amava. Ele falava, eu faço isso porque eu te amo. Caramba. Será que você não entende? Mas como você não conhecia o que era amor de verdade, você aceitava essas migalhas, Exato. né? Ele falava, eu tenho ciúme de você. Eu tenho ciúme de você. Por isso que eu cuido. Que raiva. Sabe? Eu já vivi isso, por isso que você tá falando, eu só tô lembrando aqui. É verdade, eu acho que Acho que é. eu tô exagerando, sabe? Aí a Tô gente começa a achar que a exagerando. gente que é doida. Ou tipo, comigo eu vou tentar mudar ele. Sim. Também eu falava, eu acho que... Mas ele tava me mudando, eu tava ficando estressada, eu tava ficando briguenta, eu tava... E eu era uma pessoa também que eu não abaixava a cabeça pra ele. Se fosse assim, acho que, não sei se teria dado certo também, acho que não. Mas eu enfrentava ele, sabe? Até a hora da briga, até a hora de apanhar. Da agressão. Porque aí eu apanhava real, né? Tem como. Caramba. Maior que eu. Então, foi complicado essa fase da minha vida. Teve várias, né? Como eu falei, idas e voltas, até que aconteceu uma briga que a gente realmente se afastou. Se afastamos mesmo. E aí eu fui lá pra minha cidade. E fui visitar aquela mulher de novo. Tá. Nossa. Isso depois de quanto tempo da primeira vez? Olha, passou anos. Tá. Passou anos. Eu não lembro quanto tempo, mas passou anos. Eu voltei e eu fui lá desfazer o que eu tinha feito. Porque eu entendi que muita coisa estava acontecendo. Por conta disso. Mas assim, eu não sabia o que em muito assim em si, sabe? Eu sabia que era alguma coisa ruim. Falei que não estava certo o que eu tinha feito. Vou lá e vou falar pra mulher que eu não quero mais. Porque eu também estava carregando nesse relacionamento um pouco dessa Vanessa briguenta. E aí eu cheguei lá, ela falou que eu tinha que pagar de novo. Ai, gente. Paguei de novo. Uau. E aí ela Pra falou... desfazer. Tá. Não sei, né, se ela desfez, se ela não fez, Vai aquela piorando, coisa, né? Não tem como desfazer, né? Só o sangue de Jesus pode quebrar. Exato. E aí, enfim, voltei pra Campinas e não vi mais essa pessoa. Comecei a sair com meus amigos de volta, mas usando as coisas ainda, né? Saía pras raves, saía pros lugares. Mas voltando, antes, nesse relacionamento que eu tava do meu ex, eu comecei a fazer um curso de comissária. Ele falou, você não vai fazer curso de comissária, porque eu não quero você nesse meio, né? E eu, porque ele é ciumento e tal. Enfim, não dá pra entender. E aí eu falei, não, eu vou fazer, só que escondido. E aí eu falei, comecei nesse relacionamento, mesmo no meio do relacionamento, eu comecei a fazer esse curso. Então era muita mentira. Eu falava, onde você estava tal hora? Tipo, eu tinha que mentir, porque eu estava no curso. Sabe? Então esse curso foi escondido. Quando eu passei, que já era formatura, ele soube. E aí ele fez um escândalo. Foi lá na porta do meu prédio, começou a gritar, enfim, eu autorizei lá que ele não podia subir, deixei, né, falei com o porteiro, não deixe ele subir, ele tá proibido de subir aqui no meu prédio agora, e não sei o quê. E aí eu fui fazer lá em São Paulo a prova da ANAC, passei na prova, e aí eu falei, agora eu vou voar, né, vou começar a fazer minhas coisas, vou me livrar dele agora. E aí eu fui fazer uma entrevista na Azul. Cheguei lá, tinha uma entrevista em inglês. Aí, dancei na entrevista, né?
Eu falei, eu não sabia que eu precisava falar inglês para voar aqui dentro, né? Nossa, Fazer tá. voos domésticos. Aham. Né? Precisa. Eu saí frustrada. Falei, pai, não deu certo, porque não tem inglês. E aí algo veio no meu coração. Eu preciso morar fora. Do nada. Do nada. E aí meu pai falou, não, você não vai. Você não vai, dá pra você estudar aqui. Estuda aqui, assim você aprende inglês. Falei, não, pai, não é bem assim. A gente vai na escola de inglês e sai falando português na rua. Não vou, né? Não vai aprender rápido. Vou demorar anos. Não, eu quero voar já. Eu falei, ó, até a data de eu ir tem 1 ano ainda. Porque eu pensei, tem 1 ano eu consigo guardar dinheiro, pego e vou. Então eu fiz uma programação, um planejamento. E aí meu pai me ajudou com isso também. E eu entrei numa escola que chama Cultura Inglesa, lá em Campinas. Fiz algumas aulas até vir pra cá, né? Quando eu vim pra cá, foi engraçado que eu peguei um táxi e o cara falando inglês, eu falei, lascou-se. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Pra quem não sabe, a gente tá na Irlanda. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui, não entendi nada, eu falei, lascou-se. Daí tá, eu tava na escola de inglês também. Foi passando um tempo. Só que tudo que eu fazia lá, meio que transferiu pra cá, Tá. sabe? Tipo, eu continuei buscando o que eu buscava lá. Nada mudou. Você entende que não era o mudar de A lugar. geografia não resolveu. Exato, não era a geografia. Tava dentro de mim, Aham. entende? Então, eu podia ir em qualquer lugar que eu fosse do mundo. O problema estava em mim. Uau. O vazio, a tristeza. Eu querendo provar para as pessoas que eu era o máximo, que eu era descolada. Porque minha vida toda foi assim, quando eu estava com as minhas amigas lá na minha cidade. Quando eu fui para Campinas também. Para eu entrar no grupinho, eu tinha que ser descolada. Então, eu também... Chegou uma época que eu era a pessoa que levava a outra. Porque eu Certo. fiquei tão descolada. Caramba, você começou a influenciar outras pessoas. Exato. Eu cheguei numa época da minha vida lá em Campinas que eu era a Vanessa, assim, a descolada. E aí eu tinha os contatos Sim. das paradinhas, eu tinha os contatos. E os contatos bom. Ah, mas o dele é melhor. Não, eu arrumo pra você. A Vanessa, pra Frentex. Desse A naipe Vanessa aí. resolve tudo. E aí o pessoal me adorava, né? Não, vamos chamar ela pro rolê. E tinha os after, né? Os after acabava comigo. Porque eu ficava 2 dias hibernando. 2 dias. Enfim, eu não era pra morrer mesmo, porque Deus tinha um propósito muito grande. Sim, porque, nossa, tinha dias que, assim, virava 2 dias usando as coisas. Não tinha fome, só bebia água e álcool. E foi assim. Aí, quando eu vim pra Dublin, foi igual. Eu comecei a ir pra balada, fiz as amizades na escola com as meninas. Ah, existe a Dices. A tal Comecei a ir da pra Dices. É uma balada aqui, gente. É uma balada aqui. Vigia, crente. Vigia, porque Tem um pessoal aí da igreja que tá indo pra dar, isso que eu tô sabendo, hein? Eita. Fala a Deus, ó. Eu fui muitas vezes até sozinha. Caramba. Falei, nossa, agora minhas amigas não querem ir. Apresentou eu pra balada e agora não quer ir. Então eu vou sozinha. Ia sozinha. E nisso já comecei a pegar os contatos, porque quem viveu nesse meio sabe como chegar, sabe chegar num lugar que você reconhece a pessoa que é desse meio também. É. E tem muito brasileiro aqui, né? É. Então, foi com brasileiro que eu consegui aqui também. Então, eu comecei nessa vida aí de bebê, de novo. Era menos, não era tanto igual no Brasil. Era menos, porque aqui era uma correria também, né? Estudar, trabalhar, Você nem enfim. tem tanto tempo assim pra fazer besteira. Mas fazia, né? No final de semana. Enfim, quando chegou a pandemia, porque eu cheguei aqui em 2019. Não, 2019. Quando eu cheguei aqui na pandemia, foi logo depois, né? A pandemia veio. E eu conheci o meu marido, o João. Conheci ele na pandemia numa festa. Essas festas que não podia acontecer. E acontecia, né?
Era proibido, tá, a gente fazer essas festas na pandemia. Mas os brasileiros faziam. E aí eu conheci meu marido lá nessa festa, uns amigos em comum fizeram. E a partir daí a gente começou a se conhecer melhor. Só que eu era pra frente, ele não. Eu sempre fui pra frente, ele não. Ele era mais quieto, tímido, ele bebia pouco. Eu bebia muito, eu bebia 2 caixinhas de cerveja, tipo, rapidão. E ele, nossa, ele já tomava, assim, umas 5, já meio que empapuçava ele, sabe? Eu falava, não, você tem que me acompanhar. Falava pra ele. E ele, nossa, assim, diferente de todos que eu já conheci, né? Muito bem educado, né? Me tratando como uma princesa mesmo. Acho que daí só que assim, eu fui assim, no começo eu falei assim, eu não tô fazendo nada mesmo, eu vou ficar com ele. Sabe assim? Tipo, não tenho ninguém agora pra ficar com ele. Não tinha amor ainda. Sim. Ele já veio já com tava tudo. apaixonado. Mas eu ainda não. O amor veio com o tempo. Mas eu sabia que Deus, depois a gente soube que Deus tinha um propósito na nossa vida juntos. Mas eu arrastava ele. Teve uma época que eu comecei a arrastar ele para as outras coisas, enfim, para as baladas. Ele falava, hoje eu queria ficar quieto. Eu falei, não, a gente vai pra balada, a gente vai até nos after. E ele nunca tinha ido em after. Tentando estragar o bichinho, tadinho. E tinha uns amigos, né, aqui nossos, que são gays, então as festas eram pesadas. Então a gente vivia nesse meio. Até que um dia ele foi pro Brasil, meu marido, e lá ele pediu em noivado. Assim, a gente não tava namorando sério, a gente tava ficando ainda. Nossa. E aí eu fui pra lá, porque eu falei, eu tenho que já ir pro Brasil. Ele foi pra lá. Eu falei, eu vou em seguida, então, só que de vez de eu ir pra São Paulo, eu vou pra Natal primeiro. Eu vou pra Natal, que ele é de lá. Não sei se eu mencionei, acho que não, né? Não. Ele é de Natal. Ele é... mas como que chama? Baia Formosa, a cidade dele. E aí eu fui, falei, vou conhecer a cidade, né? Eu nunca fui pro Nordeste. Falei, eu vou pra lá conhecer, depois eu vou pra São Paulo, que era meu aniversário também. E depois eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, tava tudo já preparado. Ele ia me dar o anel, fez toda aquela cena romântica. Foi num hotel que ele é só pra adultos. É um pé na areia, o hotel. Chama Sagi, que é lá em Sagi. Lindo, 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 lindo. A mesa, assim, na areia, que eles montaram, toda uma estrutura. Falei, nossa, acho que vai ter um casamento aqui. Você não sabia, nem tchum. Não. Aí eu vi que ele tava muito nervoso pra comer. A gente pediu as comidinhas e ele tava muito nervoso. Eu falei, você não vai comer? Tadinho. Tava muito nervoso, né? E eu lá, acelerando ele, né? Mas o que tá acontecendo? Se soubesse, não tinha nem pego a comida. Falei pra ele. E aí a gente comeu, e aí pedimos a conta, ele nem relou na comida. E aí eu falei, vamos pedir a conta, né? Que acho que deve ter acontecido alguma coisa. Eu falei, deve alguém ter contado algum podre meu pra ele. Já tava, né? Falei, Nossa, ele ficou tão nervoso que nem comeu na comida. Zero. não, ele ficava só tomando um drinkzinho lá. E aí ele falou, não, espera que eu preciso falar com você antes, alguma coisa importante. Eu falei, pronto, descobri alguma coisa minha. Eu andava assim, né, em ovos. Falei, ele é tão legal, não queria perder ele, né? Tipo assim, também assim, né? Descobri algum podre meu. Mas, daí ele tirou o anel do bolso e botou assim, abriu assim, o anel. Aquela, né? Que assim, muito, assim, não sabia nem o que falar. E aí ele não falou nada, ele só abriu. Nossa. E aí eu falei, o que é isso? Ele falou, um anel. Eu falei, eu sei que é um anel, mas... Aí eu falei, você vai ter que falar. Aí ele falou, eu quero que você seja minha esposa. Eu falei... Gente. Daí eu falei, aceito. Mas eu nem gostava dele ainda, tá? Caramba. Pela emoção. Tô noiva. Pensei, aceitei. Do que eu aceitei, ele não tinha falado pra mim que ele ia ficar no Brasil.
né? A gente não tinha conversado. Depois ele falou, eu vou ter que ficar aqui no Brasil alguns meses. Porque eu ia só passar meu aniversário e já ia voltar pra Dublin, né? Foi o que eu fiz. E aí, ele ficou lá, ele tem um filho lá, né? Na época o filho dele tinha 3 anos, se eu não me engano. E eu entendi por isso também. Daí eu voltei pra Dublin e tal. Aí ele foi lá conhecer meus pais também. Teve essa parte que ele foi lá conhecer. Conheceu minha mãe. Foi a única vez que ele viu minha mãe. E ele voltou pro Nordeste, ficou lá 8 meses. Caramba. Ficou 8 meses no Brasil e eu aqui. Tipo, eu tenho um noivo. Só que aquela vontade... E eu saía, tipo, no começo eu não saía tanto pra respeitar ele. Mas chegou um tempo que ele falava, eu vou voltar, e não voltava. Ah, aconteceu alguma coisa, não vou nessa data, eu vou na outra. Eu falei, tá me enrolando. Tá me enrolando, tá me enrolando. E aí eu falei, eu vou começar a sair também de casa. Não vou ficar me resguardando, não sei o que ele tá fazendo lá. Sim. Tinha hora que ele sumia do telefone. Caramba. Ele falava que não pegava o celular, enfim. E eu, né, muito vivida, né, muito experiente, falava, não, ele tá fazendo arte. Macaca véia. Falei, pra cima de mim? Pra cima da gente. Aqui não, aqui não. E aí eu falei, tá, vou começar a sair também. Eu comecei a sair, tá, não sei o que, ele também não gostava. Mas não falava muita coisa, porque, né? Eu falei, quando você não vier, eu vou continuar saindo. E pode ser que encontre outra pessoa. Falei assim pra ele. E aí ele falou, daí, e também não adiantava nada ter falado isso. Aí depois eu falei, olha, se você não vier tal data, acabou agora. Acabou, agora eu não espero mais. Até eu fui pra Itália, viajei com um casal de amigos. Lá eu postei várias fotos, enfim. E ele não gostou. Eu falei, agora eu vou começar a viajar também, sozinha. Então, se você não vier, acabou. E aí ele veio. Aí quando eu dei o checkmate, ele veio. Aí a gente começou nossa vida como casal. Ele veio morar comigo. A gente começou nossa vida, mas a gente não era casado, né, ainda. A gente estava se preparando. E a gente começou a sair para as baladas junto, né, que aí eu já te falei essa parte, que comecei a, né, a influenciá-lo. Nessa época a gente brigava muito, porque a gente bebia. E ele tava começando a ficar ciumento também. E aí a gente começou a brigar. Mas era diferente, ele não me peitava, ele não brigava, sabe? Ele chorava. Ele chorava. Caramba. Ele bebia, daí ele brigava, depois ele chorava, falava assim, ah, não queria, não sou assim, não quero fazer isso, não sei o quê, não sou assim. Eu via que realmente ele estava falando a verdade, ele não era assim. E eu ficava muito chateada depois, durante a semana, eu falei, nossa, eu tô levando ele para um mau caminho, sabe? Mas isso continuou ainda, porque a gente tinha amigos aqui também que faziam a mesma coisa. Saía, bebia, fumava, enfim. E eu aqui comecei a ficar viciada no vape. O vapor, eu deitava assim na minha cama, assim. Fumava vape na minha cama assistindo filme. O João odeia cigarro. Ele nunca gostou de cigarro. Eu fumava cigarro e o vape. Só que dentro de casa eu não fumava cigarro. Dentro de casa eu fumava só o vape. Aí na balada, assim, eu fumava 2 caixas de cigarro. Muito, um atrás do outro. E aí tá. Aí a minha mãe passou um tempo. Minha mãe adoeceu. A minha mãe, eu e ela, gente, ela sofreu muito quando eu vim pra Dublin, porque a gente era muito unida. Mesmo quando eu fui morar pra Campinas, quando eu tava morando em Campinas, a minha mãe, ela visitava eu muito na minha casa lá, porque era 1 hora só. Sim, pertinho. De distância, sabe? Então, ela visitava, ela estava em casa. Sempre eu ia pra lá, eu tinha carro, eu ia pra lá visitar eles também, passar o final de semana, depois eu voltava. Agora, quando eu mudei pra Dublin, ela ficou muito chateada, porque não tinha como ela vir pra cá, ela morria de medo de avião. Eu falei ainda pra ela tomar uma aguinha. Ela falou, não, Vã, você que vai ter que vir pra cá, porque a mãe morre de medo de avião. E aí, tá. Só que aí, a gente se falava todos os dias, eu com a mãe. Todos os dias de vídeo, toda hora. Toda hora acontece alguma coisa, eu tenho que te contar, tenho que te contar. Era como uma amiga minha. A minha mãe sabia de várias coisas. Depois que ela descobriu que eu fazia as coisinhas erradas, eu comecei a contar as coisas pra ela. Como se fosse uma amiga mesmo. Tipo, esquecia às vezes que ela era minha mãe, né?
e contava as coisas pra ela. E aí, quando eu vim pra cá, que ela conheceu, o João foi lá conhecer ela, né? Ela ficou até aliviada. Falou, agora eu senti que ele A pessoa do bem. é a pessoa que vai realmente ficar com ela, consertar ela. Que quando ela conheceu ele, ela falou assim pra mim, cuida dele. Eu falei, ele que tem que cuidar de mim. Sabe? Eu fico com isso até hoje na minha cabeça, porque foi muito assim estranho ela ter falado isso. Eu, né? Cuidar dele, né? Cuidar dele. Porque ele na é bom. época você tava influenciando ele e ele é uma pessoa boa pra Porque sua vida. ela já sabia como que a filha dela era, né? Tipo, e ela viu que ele era bom. Tá. Cuidar dele. Uau. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque dos outros, minha mãe falava, cuida dela. Eu cuidar dele. Tipo, eu falei, nossa, tá. E aí, voltando, né? A minha mãe sempre ficava em contato comigo aqui em Dublin. Só que aí ela adoeceu, né? Ela teve um AVC. Desse AVC, a gente descobriu que ela tem um câncer. Tinha um câncer. Se ela não tivesse esse AVC, talvez a gente não tinha descoberto, né? Mas aí, tá. Eu tava aqui ainda, quando a gente descobriu. E foi muito difícil pra mim, porque foi aquela correria, ela foi internada, enfim, daqui não podia fazer nada. Também não tinha reserva de dinheiro pra poder ir naquele momento. E a minha mãe ficou internada, depois ela foi pra casa, mas aí descobriu o câncer e começou a tratar o câncer. E aí, só que assim, o AVC, ela deu num dia e ela voltou pra casa. Quando ela dormiu, deu outro AVC nela. E aí deu sequelas. Nossa. Porque quando a pessoa tá dormindo, ninguém vê, né? Ela Ninguém tem ali, vê. ela fica com sequelas. Meu Quanto mais tempo Deus. você ficar ali convulsionando, né? Tendo o AVC Sim. e ninguém te socorre a tempo, Sim. ficar horas Meu te dá pai sequelas amado. irreversíveis. Então, uma parte do corpo dela parou, os braços, a fala, o rosto também modificou, né? E aí, quando ela voltou para casa, já voltou já sem os movimentos do metade do corpo. Então, ela ficou acamada. E sabendo, né, já do câncer. Nossa. E aí, eu aqui na luta para arrumar dinheiro para poder ir lá. Acho que passou 6 meses, 8 meses eu consegui ir. A minha mãe, ela ia fazer cirurgia, retirar as coisas do útero, sabe? Fazer uma raspagem que fala. E aí eu fui, consegui ir pra lá, fiquei com ela no hospital, internada, porque meu pai tinha que voltar a trabalhar, meu irmão também, não tinha com quem deixar ela. Eu falei, eu vou, fico o tempo que precisar, fiquei com ela. Minha mãe foi pra UTI, abriram ela. Nossa. Tiraram lá, porque tinha já acessado outros órgãos, o câncer. Generalizou? Foi. Assim, a médica tinha dito pra mim que tinha resolvido, que tudo ia ficar bem. Tá, levamos ela pra casa, o corte abriu. E eu em casa vendo aquilo, ela desesperada. Aí eu liguei pra médica, falei, e agora? Ela, né? Ela agora não tem como trazer ela aqui pro hospital. O hospital era outra cidade que ela tinha feito. Nossa. O hospital mais próximo também, eles se chegasse lá, não sei se eles iriam resolver, porque veio de outro lugar. E aí ela tinha uma amiga dela, melhor amiga dela, não é médica, é enfermeira. Eu liguei pra ela, a médica tinha autorizado eu a fazer um curativo nela. E eu falei, misericórdia. Nossa. Que tenso. Falei, eu não consigo, né? Eu olhei aquilo. Meu Deus. E eu falei, porque dava pra ver tudo dentro. Nossa. Que era um corte aqui assim na barriga, sabe? E aí eu falei, eu vou conseguir, pela minha mãe eu vou conseguir. Se fosse outra pessoa, não ia conseguir. E aí tá. Aí eu fiz, né? Coloquei luva, tudo, fiz tudo o que a enfermeira me disse pra fazer. Fui. E a gente... todo dia eu tinha que fazer aquilo. Todo dia, 2 vezes no dia, eu tinha que fazer o curativo. Porque ele falou, se a gente costurar, não vai costurar.
Não tem como costurar agora, porque ela já soltou. Então, a gente tem que ficar até ele começar a secar, ou ele começar a se né, cicatrizar, para depois tentar fazer Costura. a costura, sabe? Foi assim por muito tempo, assim, uma semana, eu acho, 2 semanas. Mas a dor dela também, né, eu acho. Nossa, imagina. Então, foi muito difícil também passar por esse processo com a minha mãe, mas eu sinto que me fortaleceu estar ali com ela, sabe, nesse momento. Ela não conseguia falar, porque, né, a fala dela também foi... ela não conseguia falar, foi paralisada a fala dela por conta, né, do AVC. AVC. E aí, ela ficou na cama por 1 ano. Meu ano. Deus. Só que eu não fiquei lá 1 ano. Eu fiquei lá alguns meses, porque quando a gente costurou tudo, que ela já estava melhor, ela já estava fazendo fisioterapia, já estava levando ela na fisioterapia, a gente levava ela na maca, chamava a ambulância e levava ela na fisioterapia de maca. Meu Deus. E eu acompanhando todo esse processo, ela rebelde, não queria fazer, porque doía, não sei o quê, não queria fazer. Eu falei, é pro seu bem, você tem que fazer para você voltar a andar. Porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, muito ativa, muito ativa. Então, para ela ficar acamada, Nossa, que luta. assim, uma luta. Ninguém esperava. Sim. Inclusive, quando aconteceu o AVC, estava reunido todo mundo da família em casa, as irmãs dela, que é de outra cidade, para uma festa. Eu não lembro que festa que era, mas elas estavam lá reunidas. E aí, a minha mãe foi pegar um copo, acho que... Minha mãe bebia nessa época cerveja. Minha mãe estava lá dançando, ela começou já a mudar o rosto dela. Minha prima disse que o rosto dela começou a mudar, ficar torto. E aí ela falou, minha tia não tá bem, minha tia não tá bem. E aí foi quando ela teve o AVC. Que aí todo mundo correu pro hospital. Foi no meio de uma festa. Caramba. Então, aí eu fiquei com a minha mãe lá, ajudando ela nesse processo. Só que eu falei, eu tenho que voltar. A médica falou que ela ia ficar bem, que ela já estava o semblante dela, sabe, já estava tudo bom. Só que ela não tinha me falado que aquela cirurgia não tirou tudo. Nossa. Que tinha ido para outros lugares, outros órgãos. Tá. E eu vim embora. Quando eu fiquei sabendo disso, eu estava aqui já. Que tinha, né? Que nas outras vezes que ela visitou o médico falou que já tinha, né? Avançado o câncer dela. E aí meu pai falou, sua mãe não tá bem. Eu falei, mas agora eu acabei de chegar aqui. Não, mas ela vai ficar bem. E daí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, quando chegou mais ou menos a Páscoa. Eu lembro uma foto dela que nasceu meu sobrinho. Meu sobrinho nasceu em fevereiro. E quando foi na Páscoa, a minha cunhada levou ele lá pra ela conhecer. Ela tava na cama. Aí tem uma foto dos dois, assim, sabe? Ele deitado do ladinho dela. A única foto, acho que tem dos dois. E ela, assim, naquele estado terminal já, sabe? Meu Deus. Tem como explicar o jeito que ela Sim. tava. Você reconhece quando tá já no estado terminal. A foto que eu vi. E eu falei... E nessa época, o meu pai teve que voltar a trabalhar. Tá. Meu pai não estava aposentado ainda. E a gente teve que contratar uma pessoa para cuidar dela. Eu ia ter que cuidar, lavar ela, dar banho, como uma enfermeira. A gente conseguiu uma pessoa que já era conhecida nossa, já. Uma querida, amiga da família nossa. E a gente pagava ela, né? Óbvio que a gente pagava ela. E ela foi cuidando da mãe até chegar a esse ponto que ela não aguentou mais, né? Que isso foi em maio, que ela faleceu em maio Desse ano? de 2023. Tá. Nossa, meus sentimentos. De 2023. E você tava aqui? Eu tava aqui. Eu trabalhava na época como babá aqui. Naquela semana, essa mulher que cuidava da minha mãe, que eu ligava toda hora, eu via ela toda hora. Sim. Toda hora eu ligava lá, brincava com ela. Ela falou, essa semana sua mãe não tá bem. E você já tinha esse entendimento Essa que ela semana, ia partir? ela parou até de comer essa semana. Nossa. Foi parando, porque vai parando, né? As coisas,
o corpo, né? Vai Vai parando. A sua mãe não tá comendo? Não sei, Vanessa. Se fosse você, eu viria logo, porque... E eu comecei a ficar desesperada, porque já não tinha feito uma reserva, enfim. Tava pagando outras coisas. E eu falei pro meu marido, eu não sei o que eu faço. Aí meu marido, vamos ver se a gente consegue emprestar dinheiro, alguma coisa, né? Pra poder ir pra lá. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Aí a minha mãe chegou a falecer Nossa. no dia 23 de maio de 2023. Eu trabalho com micropigmentação também, né? E nessa época eu tava com babá, e quando eu chegava em casa ainda eu atendia minhas clientes em casa. Eu tava com a cliente na maca. E meu irmão ligando e o telefone. Eu senti na hora. Sério? Eu senti na hora. E eu comecei a ficar Deus do muito nervosa. céu. Eu tinha ainda, acho que mais meia hora ali ainda pra terminar. Não tinha como nem comparar no meio. Não. Meu Deus. E aí? E aí eu falei, Senhor, eu tenho que terminar ela, tenho que terminar. Ela já percebendo que eu tava estranha. Eu tenho que terminar ela. E aí, terminei ela. Meu irmão ligou mais de não sei quantas vezes. E aí eu atendi o telefone. Aí meu irmão falou, ela se foi, mana. Ela falou, se foi. E não tem mais o que fazer. A gente tava te ligando porque o médico falou que ia dar uma injeção nela. Pra ela não sentir dor. Porque ela tava sentindo muita dor. Pra ela ir. Porque não tinha mais o que fazer. Ela ia ficar ali agonizando, sabe? Ela já tava no hospital. Nessa vez que ela passou mal, ela tava no hospital já. Quando eles me ligaram, eles falaram, mãe, tá no hospital. Isso foi de manhã. Daí quando foi à noite, que eu tava com essa minha cliente, ele falou, a gente tava te ligando pra avisar você, pra ver se você concorda também, pra desligar. Eu, não, porque vocês desligaram, não tinha que desligar nada, não é desligar, não tinha que ter dado a injeção nela pra, né? Não era pra ter feito isso, não sei o quê. Fiquei ali arrasada. E eu lembro que eu desliguei o telefone, acabou, assim, acabou. Eu fiquei sem reação. Imagina. E meu marido não tava em casa. Ele não tinha chego ainda do trabalho. Foi por volta de umas 6h, 6h30 da tarde. A gente tinha chegado ainda. E eu lembro que eu caí no chão, assim, eu comecei nos prantos, nos gritos. E eu liguei de vídeo ainda. Eu vi ela. Todo mundo lá chorando. Foi muito difícil pra mim, sabe? Eu moro no 5º andar. E eu saía no balcone. E daí depois meu marido chegou. Meu marido tirava do balcone, porque eu não sei se eu ia me jogar ou não. Meu Deus. E aí eu fiquei ali, ó. Nossa. A noite todinha no chão. Jesus. Meu marido não sabia o que fazer também. Porque é uma situação. Não, muito difícil, ainda mais você tão longe. Meu Uma Deus. situação difícil. Porque eu queria estar lá, sabe? Com eles nesse momento difícil. Sim. Muitas vezes na minha vida eu queria estar lá com eles, ter aproveitado mais tempo com ela também. Então, nessas horas a gente pensa, sabe? Será que vale a pena você sair da tua família pra... Então, muita coisa começou a passar na minha cabeça, sabe? Quanta coisa eu fiz errada. Eu deveria ter ficado com ela mais tempo. A gente começa a trazer culpa, né? Muita, O inimigo muita. usa disso também pra deixar a gente mal. Fiquei muito mal, porque eu me culpava. Porque eu não tinha que ter ficado aqui em Dublin, eu tinha que ter ficado lá com ela. Porque naquela vez que eu fui lá ajudar ela, que ela ficou no hospital, que fez cirurgia, que eu achava que ela já estava melhor. Quando eu me despedi dela, ela começou a gritar. E deu um aperto no meu coração, que como se fosse a última vez que eu ia ver ela. Nossa. Eu vim chorando o voo todo. E é longe aqui, né? Eu vim chorando o voo todinho. Aí chegou no avião, eu ainda tomei, depois, quando foi escala, eu tomei remédio pra eu dormir. E eu senti que era a última vez que eu tava vendo ela em vida. Meu Deus.
Quando ela faleceu, né, veio toda essa culpa, todo esse remorso, sabe? De eu ter sido uma péssima filha, ter só aprontado na minha vida, de não ter ficado mais com ela. Quando ela me ligava pra eu ir passar o final de semana com ela, eu morava lá em Campinas, eu não ia, sabe? Eu falava, não, que eu não vou passar com eles, não, eu vou pra balada, sabe? Então, tudo isso pesou na minha vida quando isso aconteceu. E eu lembro, nessa noite que eu perdi ela, eu falei, Senhor, porque aí eu lembrei de Deus. Eu nunca chamei por Deus. Apesar de eu ter me colocado em várias situações de risco, quando eu namorava aquele cara, aquela pessoa, eu me coloquei várias vezes em risco. Várias vezes. Então, eu pisava sempre, eu adorava ficar em perigo. Então, Deus estava ali o tempo todo, mas eu não sabia que era Deus. Eu falava, que sorte, hein? A minha, passei mais uma vez, tipo assim, não aconteceu o pior. Que sorte a minha. Não sabia que era Deus. Uau. Então, Deus estava cuidando de mim já, desde sempre. E quando aconteceu isso da minha mãe, né, falecer, eu falei assim, Jesus, se você existe, me salva, tira isso do meu coração agora, Senhor. Porque eu não vou suportar minha mãe, não. Ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu não vou aguentar. E aí eu lembro de eu gritar Jesus dentro de casa. Se você existe, você apareça. Porque eu não vou aguentar essa dor. E meu marido, calma. Não, eu não vou ficar calma. Minha mãe foi embora, você não tá entendendo que a minha mãe foi embora. Eu, sabe, tipo, eu ficava descontando as coisas ainda nele, sabe? E aí, fiquei lá. Daí eu me acalmei, fui dormir. Tomei remédio pra dormir. E fui dormir. Quando eu acordava, eu não queria acordar, porque a dor voltava. E no outro dia, assim, o enterro dela. E eu me culpava também por não ter dinheiro pra ir lá, sabe? Sabendo que ela podia ir a qualquer momento. E não guardei o dinheiro, fiquei usando o meu dinheiro, né, com outras coisas. E me culpei muito por isso também. E aí, no outro dia, eu não queria acordar, eu tomava outro remédio. Porque a família me deu um tempo pra eu ficar em casa. Você fica o tempo que você quiser, você não precisa vir trabalhar, Vanessa. Até você realmente achar que você pode vir cuidar das crianças. E aí, fiquei um tempo em casa, mas não tinha vontade de comer. E no velório, eles ligaram pra mim de vídeo. Assim, foi pior ver ela daquele jeito. Porque a memória, fica a memória dela no caixão. E eu não tinha essa memória, né? Eu tinha a memória dela lá em casa, quando eu dei tchau pra ela. Ela chorou, tudo bem, mas não tinha pesado, sabe? Eu ver aquela imagem. E todo mundo lá, e eu não aguentei nem falar com ninguém, eu só chorava. E foi uns dias assim. Até que um dia, acho que passou uns 3 dias, eu acordei e eu fui na Bíblia. Eu tinha a Bíblia em casa, que inclusive foi ela que me deu. E ficava aberta, né? No 91, sempre. Mas eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Mas eu tinha, assim, uma Bíblia verde, capa verde. Tinha umas anotações dela ainda lá. Mas eu nem imaginava que ela lia a Bíblia. Olha. Se ela lia, mas era a letra dela. E aí eu comecei a ler umas páginas, não entendia nada. Mas algo dentro de mim foi mudando. Algo dentro de mim falava, você tem que ler. Você tem que ler. Você tem que buscar, você tem que ler. Eu falei, eu não entendo nada. E ficava brava e jogava a Bíblia. E depois eu ia lá outro dia, lia mais um pouco. E aí algo dentro de mim, depois de 2 semanas, eu falei, eu preciso ir para uma igreja. Começou a vir de dentro de mim essa vontade de ir para a igreja. E o meu marido, Deus, assim, me deu um marido tão bom que ele falava, eu também sinto isso, tu acredita? Vamos. Uau. Falei, vamos para a igreja. Aí a gente começou a procurar nas católicas, porque a gente era católico. Eu falei, mas eu quero sentir, porque eu comecei a ficar vendo muito, assim, pessoas que falavam de Deus, sabe?
pra tentar ver se eu ficava melhor, sabe? Tipo assim, tentar amenizar minha dor. Uhum. E aí fiquei buscando nas igrejas católicas, mas eu falava, eu quero sentir o que eles falam, que tem esse fogo de ver. Não sabia que era Espírito Santo ainda. Sim. Eu quero sentir Sim, Deus, sim. como eles sentem. Eles falam que sentem. Eu nunca senti. Daí tá. Aí eu falei, vamos lá naquela igreja, acho que lá eu vou sentir. Aí eu não sentia nada. Eu falei, você sentiu o amor? Ele, não. E aí fomos em outra. Você sentiu o amor? Ele, não. Também não. Vamos em outra. Como se fosse assim, como se o Espírito Santo só fosse, né, na igreja, né? Uhum. Se não fosse manifestar a gente, né, em qualquer lugar. Aí tá. Aí eu falei, não, acho que a gente precisa ir na evangélica, na cristã, né? E aí ele falou, será? Mas eles gritam muito, né? Eu falei, eles gritam. Aquela imagem antiga na igreja. Aham. Sim. Aí eu falei, eles gritam muito, mas vamos pra ver, conhecer, né? Muito bom. Todo mundo pensa isso antes de ir, né? Aham. Aquele povo pobre, cabelo até a bunda, sai até o pé, que grita e chato. Sim. E aí a gente foi, eu lembro que a gente foi numa Não Spencer, lá no hotel, e aí trataram a gente super bem. Era um pastor Irish, mas tinha uma pessoa traduzindo. Eu falei, mas não é aqui ainda. Falei, que será, Senhor? Fomos pra casa, comecei a procurar as coisas no Instagram, aí vi Lagoinha. Isso 2023 ainda? Isso 2020, a minha mãe Claro. faleceu no dia de 2023, isso 2023 no final do ano. Tá, foi bem no comecinho da Lagoinha aqui de Dublin, então. Foi. Tá. Só que assim, eu visitei essas igrejas no final do ano de 2023. No 2024, eu conheci a Lagoinha. Tá. Que eu fiquei na minha busca, aí eu desanimava, falei, não vou mais atrás. Aí eu falei, não, tem que ir. Aí eu ia em outra. Então, foi um processo, não Sim. foi assim, hoje eu tô aqui, Sim. amanhã eu já tô ali na outra igreja. Sim, não, um processo. demorou. Falei, não tem nada disso, acho que eu não vou buscar. Falei, não, vamos tentar de novo. Aí passava mais um tempo, a gente tentava ir numa outra igreja e nada acontecia. Então, esse foi um processo de 2023, no finalzinho. Tá. E a gente continuava saindo ainda de pouco, mas continuava ainda. Quando começou 2024, aí eu conheci a Lagoinha. Fui na Lagoinha, quando chegou lá, fui no culto, era no cinema. Uhum. E aí eu falei, nossa, legal a estrutura, né, tal. Pessoal, o crente moderno, né? Falei, legal. Não grita tanto. Aí o pastor começou a pregar. No que ele começou a pregar, eu não lembro como foi a pregação, mas eu lembro de eu chorar muito. Uau. E o meu marido também, mas de soluçar. Meu Deus. E aí quando o pastor falou, vem na frente que eu quero orar por vocês, eu não pensei duas vezes. Uau. Eu falei, vamos lá, eu quero. E aí a gente foi, nós dois juntos lá. Nossa, aí ela ali foi uma choradeira. Meu Deus. Que eu senti a presença. Uau, pela primeira vez. Pela primeira vez eu senti a presença. Eu falei, ele tá aqui. Uau. Ai. Ele tá aqui. Falei, meu Deus. marido, eu falei, e o meu marido tá. Eu sinto também. Então foi tipo assim, igual, sabe? Tudo que eu sentia, meu marido tava sentindo também. Deus foi muito bom com a gente nesse processo. Uau. E a nossa vida, assim, mudou da água pro vinho. Quando a gente foi pela primeira vez, eu falei, eu quero mais isso, eu quero, sabe, parecia que tudo que eu tinha vivido eu já não estava mais lembrando. Então eu falei, eu quero mais disso. E a gente começou a ir para os cultos todo domingo, e logo em seguida já tinha o batismo. Uau, já batizaram. E já batizamos. Uau, que lindo. A gente batizou, tipo, acho que passou o quê? Um mês, mais ou menos. Aí já teve o batismo, batizamos. E a partir dali, depois do primeiro culto que teve do batismo, teve um culto, meu marido já foi batizado em línguas. Uau. No meio do culto. Uau, glória a Deus. Começou a orar em línguas, eu achei que ele estava passando mal. Você nem sabia o que era isso, né? Não, eu sabia falar, porque como as minhas pesquisas... Tá, já tinha uma né, noção. eu já estava, porque eu pesquisava muito depois. Comecei uma busca, assim, mas assim, eu quero entender o que é, né? Deus foi colocando isso no meu coração. Por quê? Eu pedi por Jesus, eu clamei ele. Glória a Deus, sim. E ele veio. Ele veio. E quando eu aceitei Jesus, né, que eu fui me batizar, eu tive um sonho. Depois do batismo, eu sonhei o quê?
foi muito real, aconteceu. Não foi um sonho, mas Sim, aconteceu. Eu vi Jesus com as mãos assim. Tipo, eu tava embaixo, eu só Uau. enxerguei as mãos Uau. dele e eu assim, sabe? Eu tenho isso nítido na minha Que mente. lindo. Ele me Glória a Deus. resgatando. Sim. Eu senti Ai. que ele me resgatando, sabe? Que lindo. Foi Glória a muito Deus. forte. E eu tinha uma amiga em comum ainda, que ela sempre foi evangélica. E eu, no meio do mundo, eu contava as coisas pra ela. Ela chegou até a falar, mas eu não ouvia as coisas, Sim. sabe? E eu contei pra ela esse sonho. Ela falou, Vanessa, Deus tem um propósito grande na tua vida, viu? Que lindo. E depois disso, minha irmã, só assim, foi um avanço, assim, sabe? Uau. Uhum. Porque aí Deus foi mexendo com tudo na nossa vida mudou, tudo. A gente foi se afastando de algumas pessoas, Foi mas se- ele tirou o vício, tirou o Foi cigarro, santificando. foi tirando tudo. Uau. Foi tirando tudo e não Sim. demorou tanto tempo. Sim. Então eu acho assim, Deus, porque tem pessoas que passam por um processo até, né? Demora, demora. cai em tentação e usa de novo. Hum, Meu não teve. Tipo assim, uau. eu parei real Sim. de uso de beber. Uma conversão genuína ali. Foi. Aham. Não fumava mais cigarro e o cigarro foi difícil. Assim, eu achava que ia ser difícil. Aí o vapor, uma vez até eu já né, era cristã, eu falei, ai, nossa, esse cheiro, não sei o quê. Mas eu falei, eu não vou fumar. Não vou fumar. E não fumei. Desse dia, nunca mais, assim, eu pensei, Uau. sabe? Então, Deus ele fez eu acho assim, ele fez acelerar. Acelerou o processo. Tudo que eu não vivi antes, Sim. eu acho que acelerou quando a gente aceitou Jesus, sabe? Tanto na minha vida quanto na vida do meu marido. Porque a gente começou a servir na igreja, porque eu falei, algo tá errado também. A gente só se batizou, eu quero estar no meio, eu quero estar envolvida. Deus falava comigo, você tem que servir. Uhum. E cada hora ele botava uma coisa no meu coração. E eu falava, vamos servir, amor, vamos, eu também quero servir. A gente começou a servir na igreja. E aí depois também a gente fez o curso de liderança. Eu falei, ainda eu não vou ser líder. Eu falei, você faz. Ele, não, mas eu preciso de um apoio. Faz você também, só para você me ajudar. Eu falei, então tá bom, só para você te ajudar, mas eu não quero ser líder. Falei, quem sou eu para liderar pessoas? Olha quem eu fui. É desses que Deus gosta. Nos improváveis, né? Olha quem eu fui, né? Eu só influenciava as pessoas pro mal. E agora eu vou cuidar de pessoas pro reino do Senhor? Tipo, Uau. não entrava na minha cabeça, mas era o inimigo tentando colocar isso na minha cabeça. Ah, mas aí eu falei, tá bom, vou fazer o curso. Fiz o curso. Não tinha. Daí Deus brotou no meu coração. Você vai ser líder. Porque eu tinha um espaço. Ele falou, eu vou te dar o espaço que você quer. Até então eu tava buscando um espaço beauty para trabalhar. Você vai ter o seu espaço, mas lá vai ser um GC. Uau. Ele Caramba. falou comigo. Tá. Eu entendi. Só que quando eu peguei o espaço, eu fiquei enrolando, né? Enrolando para ser líder. Falei, GC, pra quem não sabe, é célula de oração, de reunião. sim, as células. Igrejas em casa. É uma bênção, tá? Se você não frequentar uma, tá convidado para ir na nossa lá na Talbot Street. É isso aí. E eu fiquei enrolando, né? E sabe quando Deus te dá uma missão e tu fica enrolando? Sim. Várias vezes ele falou, e aí? O que tá acontecendo? Eu te dei, né? E eu fazia jejum também. Eu sei que às vezes não pode fazer jejum por coisas materiais, mas assim, às vezes a gente faz pedindo, né? Algo assim, Sim, né? mas... E aí Deus me deu tudo assim que eu pedi. Deus foi me dando, Deus foi restaurando a dor. Eu, né, fui tendo uma outra identidade em Cristo Jesus. Caramba. Sabe? A Vanessa, explosiva, briguenta. Meu marido fala que eu sou... Ficou lá embaixo da água. Outra Vanessa. Glória a Deus. Outra Vanessa. Deus transforma. Meu pai fala, né? Como você tá diferente. Porque quando eu morava com eles, eu era bem respondona. Então, Jesus realmente transformou a minha vida, sabe? Sim. Eu sou muito grata por ele ter, né, me encontrado, ter me resgatado como ele resgatou. E a gente, como eu falei, a gente tá avançando, né? A gente tem o GC agora, porque eu falei, não, senhor, vou fazer. E quando eu comecei, só que eu comecei com medo, né? Então foi muita oração. Quando eu decidi fazer lá o GC, veio muitos levantes, né? O inimigo, ele se levanta
Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sempre Amém. buscava a liderança para eles me ajudarem com oração, né? A gente tem que estar unido. Sim. E glória a Deus que a gente foi adiante, não desistimos do GC. E tivemos outros levantes que tomaram, né, pediram a sala de volta. Eu tive que entregar a sala. Uhum. E eu sempre fui assim, muito com jejum. Levo muito a sério o jejum. Sim. Então o jejum me aproxima mais do Senhor, Sim. sabe? E esse jejum eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor me deu essa sala. O Senhor sabe, eu fiquei muito triste, não por causa de que eu vou ficar sem o trabalho built, né? Porque eu posso atender minhas clientes em casa, não é problema. Mas em casa é pequeno para fazer o GC. Eu moro num flat, não dá. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa sala, o Senhor tomou. E agora onde eu vou colocar as pessoas para fazer o GC? E tem que ser no centro. E porque ali tá tudo, né? As pessoas moram ali Sim. perto. Começamos a fazer jejum. Um jejum, assim, com todo o GC. Uau. Falei, vamos orar. Eu senti que é para orar em conjunto. Começamos a jejuar. Falei, cada um escolhe um horário que vai jejuar. A gente vai fazer isso por uma semana. Porque a gente tem uma semana para sair daqui. E aí eu fiquei, acho que isso antes de eu entrar no jejum, eu tava muito aflita. Fui conversar com a pastora, fui conversar com um monte de gente. Falei, Senhor, né? Só que o Senhor me mostrava na Bíblia, na palavra dele, que confia. Cadê aquela Vanessa que sempre fala nos vídeos para as pessoas confiarem, mas você não está confiando em mim? Cadê? E aí eu falei, é verdade, Senhor. Eu sei que o Senhor vai prover. No teu tempo, o Senhor vai prover. E aí eu decidi fazer essa oração em conjunto. Pois não deu 4 dias. O Senhor proveu. O Senhor tocou no coração de 2 pessoas lá no GC. Sério? E eles vieram falar comigo. Vanessa, tem uma coisa para falar com você. Eu falei, nossa, fala, aconteceu alguma coisa, né? A gente tem o GC. Glória a Eu Deus. falei, glória a Deus. Oração mexe, Então, move montanhas. Deus tocou o coração deles. Glória a E Deus. eles moram na mesma rua do espaço. Uau. Eu falei, gente, não, assim, não vai mudar em nada. Deus é perfeito, o lugar é maior do que o espaço. Uma bênção. E isso aconteceu quinta-feira. Olha, agora. Ontem, não? É ontem. Ontem. Foi quinta. Uau. Porque a gente teve o primeiro GC na casa Sim. da nossa irmã. Que bênção. Então, Deus tem provido muitas coisas, sabe? Sim. E Deus colocou no nosso coração da gente fazer a teologia. Carisma, agora a gente já tá no carisma. Eu e meu esposo. Então, tipo assim, quem imaginava, né, que a gente ia chegar até aqui? Porque quem vê aquela Vanessa, quem vai assistir, que me conheceu, sabe do que eu tô contando, até muitas coisas que eu não contei aqui. Mais para preservar, né, meu pai que tá aí assistindo, né? Hello. Sim. Então, muitas coisas as pessoas falam, nossa, a Vanessa realmente, ela teve um encontro com Jesus, porque não tem como você ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Não tem como você encontrar ele e continuar a mesma pessoa. Não existe. E teve muita renúncia. E é exatamente assim, Deus às vezes permite a gente conhecer as trevas para depois, né, se converter e ter toda essa diferença para que quem olhar fala assim, só pode ter sido Deus, não tem outra coisa. E foi. E é só Jesus que faz essa transformação, Só não tem Jesus. nenhum outro. A gente está para finalizar, mas obrigada por compartilhar esse testemunho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e para quem está na mesma vida que você estava levando. Qual mensagem você poderia deixar para essas pessoas que estão assistindo e de repente até tá, sabe, na igreja, mas também tem essa vida secular a par da igreja? Você poderia deixar uma mensagem para essa galera? É para vocês que estão ainda, né, nessa vida que eu tinha, né? Essa vida de balada, bebida, né? Vocês têm que renunciar, porque essa vida é passageira, tudo aqui na Terra, né? É passageiro. E a gente tem que focar os nossos olhos pro Senhor, né? As coisas né? Do reino do Senhor, que lá sim, né? A gente vai viver na eternidade com o Senhor, né? Aqui nada, é tudo ilusão, né? A gente tenta se encaixar em coisas que só Deus vem ali para preencher, né? Então,
que às vezes você tem medo de se aproximar de Deus porque o seu pecado é feio ou grande. Não existe pecado grande demais para o Senhor, Não, né? O seu pecado já foi pago ali na cruz, exatamente. né? Então, que você possa voltar para os braços do Senhor, Amém. que Ele está te Glória a esperando, Deus. mas você tem que abrir a porta para Ele entrar. Exato. E é você abrindo a porta para Ele entrar. E não espere acontecer também algo ruim para você lembrar que existe um Deus, que existe algo, Perfeito. o Pai que te ama, né? Não espere acontecer as coisas ruins, né? Abra logo a sua porta, deixe Ele entrar, que Ele vai fazer a transformação na tua vida. É isso. E você vai ver que você não vai querer outra coisa, você não vai Vale a querer pena. viver mais sem o teu Pai, sem o teu Deus. Perfeito. Amém? É isso aí. Né? É isso aí. Ele é irresistível. É. Ivan, muito obrigada por compartilhar seu testemunho. Que delícia ouvir sua história. É uma história de força, superação. Deixa muita lição aí pra quem tá de casa. Pra mim também. Eu tô aqui, você tá falando, tô refletindo. Bastante coisa. Deus vai ministrando. Eu adoro podcast que é assim, né? Eu aprendo muito mais do que só fico aqui. Tem tanta alimentando, coisa, é que eu alimentado. resumi, né? Sim, imagino. Muita coisa. E se um dia Deus permitir você contar o resto, estamos aqui também, né? Com Vote. certeza. E é Obrigada. isso, que essa sua história venha chegar na vida das pessoas que precisam ouvir, que precisam ser Sim. tocadas pelo seu testemunho. Amém? Em Amém. nome de Jesus. E a gente fica por aqui, galera. Mande esse testemunho aí pra quem o Espírito Santo trouxer no seu coração. Sim. Curte, compartilha, comenta e segue o canal pro YouTube. E entender que o conteúdo é relevante, né? Comenta, curte, compartilha e é isso.